Olá! Inverno chegando, com boa comida, um bom vinho, todos são atrativos. Mas e o exercício físico? Será que também é? Para falar sobre o assunto, eu estou com dois convidados no estúdio. Professor Dr. Fernando Catanho, que é educador físico, professor da instituição da FHO, e o professor Pedro Drummond, educador físico e representante da Academia Mais Vida, Saúde e Lazer. Sejam bem-vindos, obrigado pela presença. Obrigado. Em primeiro lugar, professor Fernando, o que é bom fazer em relação à malhação, independente de inverno, verão? Por que malhar é bom? Eu acredito que a gente poderia encontrar diversas possibilidades de resposta nesse momento. Se a gente for separar por tecidos, principalmente, nós vamos encontrar um benefício da malhação para praticamente todos os nossos tecidos corporais. O músculo esquelético, o coração, o pulmão, os rins, os vasos sanguíneos, todos os tecidos vão conseguir corresponder bem e mostrar algum tipo de adaptação à atividade física que vai acabar no frigir dos ovos trazendo saúde para o sujeito que se exercita. De uma forma geral, as pessoas que buscam malhar querem uma saúde melhor. Sem dúvida nenhuma. Ainda mais dentro de um contexto hoje no Brasil de síndrome metabólica, de obesidade, dislipidemia, hipertensão arterial, diabetes. A atividade física é um recurso, uma terapia não farmacológica absolutamente indicada. Normalmente os médicos costumam indicar também a malhação? Sem dúvida nenhuma. E existe uma malhação ou um tipo de exercício para cada pessoa ou não? Como funciona isso na prática? Sim, sempre. Eu acho que a atividade física ela deve ser sempre dosada, assim como o remédio, o fármaco na medicina, de acordo com a necessidade do sujeito que pratica. E para saber disso, nada melhor do que uma boa anamnese e uma boa avaliação física para você saber dosificar aquilo que o sujeito vai precisar e o quanto o sujeito vai precisar fazer. Para as pessoas que nos assistem, o que é essa tal anamnese? A anamnese nada mais é do que um levantamento de informações a respeito de histórico familiar, de histórico de doença, de estado alimentar, de estado de sono, estado de hidratação, estado imunológico. Você vai construir um mapa, fazendo uma analogia um pouco subjetiva aqui, como se fosse um mapa astral, mas um mapa fisiológico da condição do seu aluno, para que você possa direcionar um pouco melhor que tipo de trabalho vai ser destinado a ele. Realizado com ele. Sem dúvida. Não, por exemplo, se eu vou para uma academia, eu não posso, se sou uma pessoa sedentária, chegar a uma academia e sair praticando algum tipo de exercício. Perfeito. É necessário fazer primeiro uma avaliação. Isso, exato. A avaliação ela já contempla junto da anamnese, esse outro ambiente. A partir do momento que você já sabe que caminho tomar, quais são as ferramentas que você vai usar ao longo desse caminho para controlar os exercícios que você vai passar para esse sujeito. Então, por exemplo, se eu for te colocar na esteira, qual é a velocidade que eu vou usar na esteira? Se eu for colocar você para fazer exercícios com peso, qual é o peso que vai ser utilizado? Quantas séries, repetições, pausa, enfim. A avaliação física vai poder nortear essas escolhas do profissional de educação física. E também aí, no caso, se a pessoa quer, o objetivo dela, se ela quer emagrecer, se ela quer enrijecer a musculatura, cada objetivo um exercício diferenciado. Sem dúvida nenhuma. Tanto é que o objetivo é um dos principais elementos que estão presentes dentro da anamnese e que vão surtir nas escolhas que você vai fazer na hora de montar e prescrever a ficha de treinamento. Certo. Professor Pedro, na realidade da academia, as pessoas que vêm buscar um exercício físico ou querem iniciar esses exercícios, o que elas normalmente pedem? Normalmente é para emagrecer, para enrijecer a musculatura, para ficar mais forte? O que é mais comum? A maioria dos homens é ganho de massa muscular e as mulheres normalmente querem perder peso. Basicamente, esses dois perfis. Eu vou complementar um pouquinho o que o Fernando falou. Lá a gente pede que se o aluno chegou é sedentário, não tem o hábito de praticar atividade física, a gente pede que ele passe por um médico, cardiologista de preferência, e que ele dê o aval. Você pode iniciar um programa de atividade física, né? E aí, digamos, como se ele encaminhasse a pessoa, você não tem nenhum problema no coração, então você pode então, esse aluno apto a praticar. Esse aluno ele não pode começar um exercício sem essa avaliação. Seria o ideal. É que ele passasse por um cardiologista e o cardiologista fizesse eles chamam de exame ergométrico, né? E ele, não tendo nenhum problema no coração, ou seja, eu, professor, não corro nenhum risco
em pegar aquele aluno e prescrever a atividade para ele. Sim. E como o professor Fernando falou anteriormente, talvez essa pessoa tenha um perfil familiar, né, algumas considerações familiares que ela não tenha um problema hoje, atualmente, mas problemas familiares podem desencadear no futuro. Então é interessante fazer esse tipo de avaliação. O fator genético? Isso. Você faz esse questionamento na própria anamnese. Certo. Entre inverno e verão, há diferença de exercícios praticados? Fazer atividade física no inverno é igual fazer no verão, só que no inverno. Mas não vai ter nenhuma diferença de atividade física que você poderia fazer, uma mais indicada ou menos, você poderia fazer qualquer uma. Você teria que levar algumas coisas só em consideração. Por exemplo, no frio você demora mais tempo para aquecer o corpo. Então, a única diferença que eu vejo é que você deveria fazer um aquecimento um pouco mais longo. Não muito, mas um pouco mais longo, porque você demoraria um pouco mais de tempo. Exatamente, para aquecer o corpo. Do resto, igual. São todos os exercícios que podem ser feitos. Mas e a preguiça? Como fica? Normalmente, o que eu vejo, eu frequento a academia também, e eu vejo que há uma diminuição da frequência das pessoas no inverno. É por conta da preguiça? Quais são os fatores que os alunos justificam? Lá onde eu trabalho hoje, a gente observa isso pouco. Até no ano passado e agora vamos ver nesse ano, a gente teve um aumento. Eu acho que isso um pouco a mídia vem divulgando muito, então a gente vê muito na televisão sobre atividade física, é um assunto que está em alta, as pessoas hoje têm interesse em investir nisso, então eu acho que isso é uma coisa que vem mudando, mas é uma desculpa, né? Tá frio, não vou levantar. Mas, sim, sem dúvida. Bom, e aí algumas pessoas me perguntaram antes do programa se era interessante fazer pela manhã, pela noite, mas a gente responde isso no próximo bloco. O Teoria e Prática volta já. Combinando qualidade de ensino com qualidade de vida, a FHO Uniararas foi feita para você, que deseja estudar em uma excelente instituição de ensino instalada em uma cidade com disponibilidade para atividades acadêmicas, esportivas, culturais e diversos espaços para lazer, além da segurança, que garante a Araras uma boa posição no ranking das cidades paulistas com melhor qualidade de vida, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Aqui você tem tudo o que precisa para iniciar uma nova fase e viver a experiência de morar sozinho sem perder a segurança, com um amplo estacionamento, campus arborizado e uma completa infraestrutura. Tudo oferecido pela FHO Uniararas, que teve conceito institucional 4 confirmado pelo MEC. Então, se você procura por qualidade de ensino, sem ter que se preocupar com o estresse do trânsito, medo da violência, arcar com alto custo de vida e respirar ar poluído, você busca um campus como o nosso e uma cidade como Araras, que permite a você ter uma rotina tranquila, contando com apartamentos e repúblicas próximas ao campus, facilitando o seu transporte até a faculdade. Experimente a FHO Uniararas, onde a tranquilidade, a qualidade de ensino e de vida andam juntas. Estamos de volta com Teoria e Prática. Professor Pedro, você disse no bloco anterior que aquecimento seria talvez a única diferença entre fazer exercício físico no verão e no inverno. Existe algum tipo de aquecimento? Você disse que ele poderia ser mais longo, mas tem algum tipo de aquecimento que você pode sugerir às pessoas para fazer nesse momento? Isso vai variar da atividade física que a pessoa faz.
Então, se ela corre, então ela caminharia um tempo, 5, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos antes de começar a correr. Se, por exemplo, ela, sei lá, vai numa academia de musculação, então ela aquece na esteira, faz as primeiras séries dos exercícios sem o peso, só o movimento, e depois ele trabalha a carga. Mas isso vai variar da atividade. Então, independente da atividade que ele faz primeiro com o mínimo de intensidade e aí depois ele entra com o aumento da intensidade. E hoje também as academias, uma grande parte é climatizada. Então já auxilia também na hora de fazer o exercício interno. Então não precisa ter preguiça, né? Sem dúvida. Professor Fernando, manhã, tarde, noite, qual é o melhor período para se fazer atividade física? Qualquer um deles, professor. Qualquer um deles? Qualquer um deles. Mas há muitas pessoas que dizem, não, pela manhã o corpo ainda não está preparado, é melhor fazer à noite. Então isso é um mito. Não sei se um mito, mas a necessidade das pessoas buscarem por a regularidade da atividade física, isso é o mais importante. Então, a partir do momento que elas doutrinarem os seus respectivos corpos, que aquele horário é o horário da atividade física, isso faz com que o organismo já se predisponha ou já se prepare para naquele horário receber um estresse. Então, assim, se nós formos até a literatura, grande parte da literatura subsidia o trabalho ou mostra que os trabalhos de atividade física são melhores executados após as 14 horas, para força, para resistência, para potência, para flexibilidade. Só que eu insisto, se você efetivamente mexer com o seu relógio biológico, mostrando para ele que o estresse vem sempre no período da manhã, o seu organismo se adapta a isso e você consegue bons resultados. É bastante interessante, eu não tenho frequência de horário para fazer academia, mas eu vejo que muitas pessoas pela manhã às vezes fazem academia para irem ao trabalho, então ficam mais dispostas. Outras não querem saber disso, preferem trabalhar, fazer atividade para depois descansar em casa. Então, na verdade, vai de pessoa para pessoa se o horário fica melhor, o que fica mais adaptado. E aí, professor Pedro, na academia as pessoas procuram por um horário específico ou não? Fica na disponibilidade do dia a dia dela. Então, imagina que, por exemplo, que você entra muito cedo no seu trabalho, tá certo? E você não vai ter o tempo de levantar, se alimentar, ir para a academia, treinar e ingressar no seu trabalho. Então, você deixaria para procurar mais à noite. Ou tem pessoas que já começam a trabalhar mais tarde, então ela poderia vir de manhã. Então, acho que está mais ligado ao hábito e ao cotidiano da pessoa de disponibilizar o horário que ela pode para a atividade física. Sim, sem dúvida. Você citou a alimentação. E agora, professor Fernando, enquanto a alimentação é uma curiosidade de muitas pessoas, qual é a melhor alimentação para ser feita antes da academia? Olha, as pessoas têm que entender que a alimentação antes da academia, ela deve envolver o que os nutricionistas gostam de considerar o recordatório de 24 horas. Essa questão de tentar resolver o problema da academia minutos antes de ir à academia, esse sim é bastante mitológico. Então, assim, é óbvio que o carboidrato é um tipo de nutriente muito mais situável para uma pré-atividade física do que o lipídio e a própria proteína em si. Mas a preparação para a atividade física, ela envolve muito o que o sujeito faz ao longo do dia e não necessariamente só esse momento pré-atividade física ou momentos antes da atividade física. Mas, de qualquer maneira, a barriga vazia antes da academia não é indicado? De jeito nenhum. Por mais que isso seja bastante midiático e que as pessoas explorem muito a malhação em jejum, ela deve ser evitada ao máximo. Certo. E aí, para a gente até encerrar esse bloco, quais são os problemas que podem ser causados caso a pessoa não se aqueça direito agora no inverno? Eu diria para você, Érica, que músculo frio, é músculo fraco. Então, assim, o aquecimento ele tem alguns viés importantes. Tornar o músculo mais forte, melhorar a capacidade da gente eletricamente estimular esse músculo, trazer mais sangue, trazer mais nutriente, trazer mais oxigênio para o tecido. Então, assim, fadiga precoce e lesão estão intimamente relacionados a uma falta de aquecimento. Tá ok. Então, eu prefiro até aumentar um pouquinho esse assunto no próximo bloco. O Teoria e Prática volta já.
Estamos de volta com Teoria e Prática. Professor Fernando, quais são os tipos de lesões mais comuns agora no inverno por falta de aquecimento? Se a gente for pensar do ponto de vista muscular, a contratura e os estiramentos são bastante comuns. O músculo tem um tecido em volta dele que é como se fosse uma gelatina. E essa gelatina ela precisa ser derretida pelo aquecimento para poder viabilizar uma melhor contratilidade do tecido. Se ela não estiver bem derretida, ela atrapalha a função contrátil do tecido e isso pode predispor bastante à contratura e aos estiramentos. E aí é bastante comum a pessoa ficar por mais um tempo sem praticar esse exercício físico e volta no verão, talvez não tão bem assim fisicamente. Isso gera afastamento. Tá, professor Pedro, ao ar livre, existe muito tabu, acredito eu, mas eu li algumas reportagens na internet de que praticar exercício ao ar livre no inverno não é tão recomendado. Isso é real? Eu particularmente não acredito. Eu acho que o professor de educação física é a pessoa mais indicada para avaliar isso daí. Então, se você quer fazer atividade física, procura um professor de educação física e ele vai te prescrever ou vai te indicar o que é melhor para você. Você também tem que ver a sua disponibilidade financeira e a sua disponibilidade de tempo, mas não vejo nenhum problema, desde que você tenha roupa adequada, né, para praticar a atividade física ao ar livre, mas não vejo nenhum problema. E em se tratando da roupa, qual é a roupa mais adequada, tanto ao ar livre quanto dentro da academia? Você deve evitar o tomar frio, tá certo? Mas durante a prática, é como se você estivesse no verão. Você Normal. vai usar roupas leves que não abafem, porque se você abafar o seu corpo, você precisa trocar calor. Você começa a fazer exercício, o seu corpo começa a esquentar e se você abafa, é como se você estivesse treinando no calor. Então você vai ter um superaquecimento. Então você tem que fazer o seu corpo resfriar. Por isso que a gente transpira, né, para resfriar o corpo. Então, se você abafa, você diminui a troca e aí você vai começar a aquecer demais o seu corpo. O que eu vejo que é bastante comum. As pessoas acreditam que por estar numa temperatura menor, elas têm que se vestir mais. Mas essa roupa tem que ser tirada depois de um tempo na academia. Exatamente. Senão, Começou a transpirar, o seu corpo aqueceu, a sua sensação de frio diminui e você usa uma roupa normal. Como você falou, as academias são fechadas, você tem menos essa perda de calor, mas se for ao ar livre, existem hoje roupas específicas para prática esportiva ao ar livre. Certo. Professor Fernando, é mais difícil emagrecer no inverno? Essa é uma pergunta bastante recorrente. Emagrecer não. Se a gente for analisar, o nosso gasto energético diário, ele se baseia basicamente no que a gente gasta para se manter vivo, na atividade física e naquele trabalho que o nosso trato digestório tem para poder digerir os alimentos. O gasto energético em repouso e o gasto energético da atividade física, eles tendem a aumentar com a atividade física, com o frio, desculpa. Então, assim, não diria para você que é mais difícil, é até mais fácil você jogar calorias fora durante o inverno. A grande questão é que no frio, a nossa capacidade de queimar gordura especificamente, principalmente do tecido subcutâneo, ela não é tão boa, porque nós temos uma vasoconstrição muito grande da periferia. Chega menos sangue na periferia. E essa periferia a gente pode considerar o tecido adiposo subcutâneo. Se chega menos sangue lá, a gente vai ter mais dificuldade de tirar a gordura de lá. Então, por mais que a gente gaste mais caloria quando nós estamos no inverno, seja no repouso, seja na atividade física, não necessariamente são calorias provenientes do lipídio, necessariamente. E tem outra também. Às vezes fala assim, no frio a gente gasta mais caloria para se manter vivo, para fazer atividade física. Sim, isso parece ser uma verdade. Só que a gente também ingere mais alimentos, porque a nossa predisposição à comida, os hormônios que predispõem à fome, eles são mais secretados, então a gente também busca por alimentos que são mais calóricos. Isso que eu ia até te dizer, não é somente se alimentar mais, mas alimentos diferenciados, que talvez possam dar uma ingestão muito maior, né? Uma ingestão calórica. Até eu tinha aqui uma informação de um site dizendo que fazer exercícios físicos no inverno pode queimar até 30% mais calorias. Então, de fato, calorias talvez, não significa que gordura seja também real.
Eu gostaria depois, no próximo bloco, de falarmos um pouco sobre a depressão, se o exercício físico auxilia, né, a diminuir essa depressão, o mau humor e algumas precauções também, ok? O Teoria e Prática volta já. Estamos de volta com o Teoria e Prática. Professor Fernando, é verdade que praticar exercícios físicos combate a depressão ou o mau humor? Sem dúvida nenhuma. Bastante literatura já há um bom tempo vem comprovando que o sistema nervoso central se beneficia muito de quem pratica atividade física, principalmente por aumentar a produção de alguns neurotransmissores que têm a ver com bom humor, com alegria, com satisfação, como a serotonina, por exemplo, as endorfinas, as encefalinas, são conjuntos de neurotransmissores que trazem essa sensação de bem-estar. E aí, para o coração? Mesma coisa? É bom para o coração fazer exercício físico? Para o coração é formidável por conta do próprio tecido cardíaco. Se a gente for imaginar que ele mostra algumas adaptações de dilatação de câmaras, de ficar mais forte, algumas regiões específicas do coração, e principalmente a parte vascular também se beneficia muito com a capacidade de entrega de sangue para os tecidos, melhora muito, os níveis pressóricos diminuem consideravelmente, principalmente para sujeitos que são pré-hipertensos ou hipertensos, então é um tecido que também responde muito bem. E para o sono? Muitas pessoas hoje reclamam de sofrer de insônia. Praticar exercícios físicos também ajuda nisso? Demais. O sono ele tem algumas fases específicas, basicamente dividido em 5 fases. Dessas 5 fases, que vai de 1 a 5, as fases 3 e 4 são as que eles chamam de sono profundo, que é sono de mais reparo, o famoso sono reparador. Esse sono reparador é efetivamente o que nos restaura, recupera o nosso organismo, para que no dia seguinte a gente possa se sentir apto às atividades. E efetivamente a qualidade dessas fases melhora muito, das fases 3 e 4, nas pessoas que praticam atividade física. Que praticam. Professor Pedro, em relação às pessoas que sofrem de sobrepeso ou obesidade, é mais gostoso treinar no inverno? Eu acredito que sim. A camada de gordura ela é isolante, então normalmente quem tem mais camada de gordura sofre mais com o calor. Então no inverno fica mais agradável. Então seria extremamente indicado essas pessoas, né, começarem. Já deveriam... Pelo menos iniciarem no inverno, talvez, porque às vezes as pessoas não querem frequentar uma academia porque estão em sobrepeso. Talvez iniciar no inverno para depois já ter um preparo físico melhor também para o verão. E eu vou puxar um ganchinho aqui do Fernando, a parte da depressão, fora toda essa parte fisiológica, hormonal, tem quando você faz atividade em grupo, você cria vínculo com pessoas. E isso também é uma coisa que diminui. Você faz atividade física, quando você vê o resultado, melhora a sua autoestima. E isso também é uma outra coisa que influencia. Então, e já que você entrou nesse aspecto, algumas pessoas não gostam de frequentar a academia para fazer, por exemplo, musculação. Qual a sua sugestão? Porque quando nós falamos em exercício físico, ela pode fazer ao ar livre, ciclismo, corrida, caminhada, ou alguns outros exercícios também ela consegue. Dentro da academia, existe sempre um tabu de que você tem que frequentar uma academia para fazer musculação. E eu sei que isso não é realidade. Pode fazer uma dança, pode fazer um outro exercício. O que existe ou o que você sugere nesse momento? Bom, existem muitas ginásticas de grupo, né? Que são ginásticas com movimentos de dança, com movimentos de luta. Hoje tem muita modalidade de atividade física.
E um tipo de atividade física que vem crescendo muito, por não ser uma coisa repetitiva e por ser desafiadora, é o treinamento funcional. Então, ele quebra essa coisa da musculação, de que você tem que fazer aquele mesmo movimento segmentado milhões de vezes e você já chega na academia, você já sabe o que você vai fazer. Então, o treinamento funcional, ele quebra essa lógica do treinamento de musculação e ele é muito prazeroso para quem faz. Primeiro porque você, como eu falei, ele te desafia, você não consegue fazer, você deixa de trabalhar carga e começa a trabalhar movimento. Então a gente propõe um movimento que você não dá conta e vai te ensinando num processo pedagógico até você conseguir fazer aquilo. Então é mais prazeroso para quem pratica. E aí também quando a pessoa vê resultado, como vocês mesmos citaram. Para a gente encerrar, eu sei que os dois trabalham também como personal. Seria uma saída, professor Fernando, seria uma saída para algumas pessoas iniciarem no inverno? Porque talvez dê uma motivação, influencie essa pessoa, esse profissional ao lado, para que ela consiga praticar exercícios físicos? Sem dúvida nenhuma. Se a gente for levar em consideração quem está falando da preguiça, né, da não disposição das pessoas irem buscar atividade física, até por conta disso, estarem mais a fim de se protegerem do frio, acho que a partir do momento que você consegue criar um vínculo numa situação adversa, como é o próprio frio, depois disso vai ficar mais fácil você levar adiante. Maravilha. Quero agradecer a presença dos dois e até deixar um convite, porque o assunto dentro da educação física, dos exercícios físicos, é muito vasto. Obrigada pela presença. Aos que nos assistem, se quiserem mandar alguma sugestão ou alguma dúvida até sobre o assunto, é só enviar um e-mail para teoriaepratica@uniararas.br. Até a próxima! Bye.